Boa noite, irmãos. É uma alegria mais uma vez estar com vocês. E hoje de manhã alguns lembraram, né? 30 anos já que a gente passa por Marília. E aí a gente sempre deixa um marcador de Bíblia para vocês estarem junto conosco. Precisamos da oração de vocês. E agora nós temos um marcador com a foto atual. Porque hoje de manhã eu cheguei aqui, uma irmã falou: nossa, o missionário fica velhinho também. Acho que ela tinha um marcador de Bíblia lá na Bíblia dela, com foto de 30 anos atrás, né? Aí ela olhou e falou, acho que sempre orando por nós com uma foto lá. E ela falou logo cedo, né? Mas a gente está aqui, velhinho, mas Deus tem sido bondoso e vocês têm participado conosco. Ali em Roraima, lá fala Roraima, aqui em São Paulo é Roraima, né? Ali lá em cima, do lado da Venezuela, do lado da Guiana, está famoso lá por causa da entrada dos venezuelanos, por causa da situação em Yanomami. Mas ali que Deus nos levou, nos chamou ali do litoral, do Guarujá. Por isso que a gente está voltando lá visitar minha mãe, os parentes, os amigos, os irmãos ali. Mas a nossa família cresceu, né? Nesses 30 anos mudou. E a Márcia fez um clipezinho para vocês que não conhecem a nossa família. Então tem um clipezinho de 1 minuto, só para vocês conhecerem, né, nossos netos, nossos filhos, o que eles estão fazendo também. Não posso ficar vendo esses vídeos aí que já começa a dar saudades, né? Você fala, nossa, você mora em Roraima, o Serginho mora em Roraima, e que bom, né? Você está perto do seu filho. Eu estou perto dele, 450 quilômetros. Eu encontro meus filhos, minha nora, meus netos a cada 6 meses. Ele mora na aldeia e ele sai para a cidade a cada 6 meses. E a Gabi trabalha no Palavra da Vida lá no norte, e a gente aceita dar uma aula modular lá no Palavra da Vida Norte, para pelo menos ver os nossos netos uma vez por ano. Mas Deus tem sido gracioso de estarmos numa época que existe a tecnologia e dá para a gente conversar através da tecnologia. Nosso ministério, já moramos na aldeia como o Serginho mora atualmente, tivemos um trabalho de tempo integral no interior, mas o nosso ministério agora é o MICALI, Ministério de Capacitação de Líderes Indígenas. E foi interessante, começou em 2009, com as apostilas na língua, né, das comunidades, e indo na direção deles, e eles não precisando sair da comunidade para a cidade para estudar, porque antes de 2008 para trás, tinha um curso na cidade para os indígenas, mas era em português. Então tinha pouquíssimos alunos, que eles não falavam o português. Então em 2009 começou o curso modular, né, nas aldeias, e foi interessante que a gente entrava em contato, quantos alunos? Para a gente preparar as apostilas na língua deles, e 40 alunos. Quando chegávamos na comunidade, tinha uns 65, 70 alunos sentados. Olha, o que aconteceu?
Falou, não, a minha esposa, durante esse período, ela perguntou se ela também podia participar. A minha filha de 15 anos, que está indo bem na escola, ela também quer participar. Então, o que vocês acham que nós respondemos? Sim ou não? Sim. Você quer que as pessoas estudem a palavra de Deus. E quando tem um grupo crescendo que quer estudar a palavra de Deus, você fica muito alegre. E o que aconteceu? Começou. E nós chegamos em 55 comunidades. E nessas 55 comunidades chegamos ao número de 3.500 indígenas estudando a palavra de Deus. De 2009 a 2014, 27 matérias bíblicas, e um grupo queria continuar. Então, 2014 até 2019 teve o MICALI, que é o Ministério de Capacitação de Líderes Indígenas. Começou o MICALI avançado, para um grupo que queria estudar um pouco mais. Foi até 2019. Aí ele falou, nós queremos um pouco mais. Nós queremos ser líder da igreja. Quero ser o pastor da igreja. Então, em 2019 começou o MICALI Teologia, para esses líderes. E em 21 acabou. Aí agora nós temos igreja, líder, a igreja funcionando, e surgiu o projeto do MICALI Missões. Então nós somos um grupo de 3 famílias, e estamos atuando em 15 comunidades, com o objetivo que essas 15 comunidades, durante esses 6 anos estudando e praticando, plantem 15 novas igrejas de uma comunidade próxima que ainda não tem igreja. Então eu gostaria que vocês lembrassem de orar por isso. É um projeto, a minha fé é muito pequena, de você a cada 6 anos multiplicar, e ter uma igreja nova em outra comunidade, mas nós estamos orando bastante, o povo está muito animado de que comece, igrejas novas nesses locais. Então, só tem um vídeo também de 1 minuto, só para vocês verem o que está acontecendo. A Márcia dá aula para as crianças, eu dou para os adultos, e são modulares, Então tem sido muito animador para as igrejas. A pandemia lá não tinha online, então parou total. Então muitos desanimaram. O MICALI Missões está chegando para dar um novo fôlego, um novo ânimo, e realmente cada MICALI a gente vê como o povo está animado. Eu não sei quantos, quando fala em trabalho transcultural indígena, a gente conversando com famílias e pessoas, fala, Sérgio, tem cobra lá? No meio da selva amazônica, tem algumas, não tem muitas, Tem escorpião, tem onça, tem porco do mato. E tem uma visão assim de que parece que eu e Márcia, somos Indiana Jones, a gente foi escoteiro, fui do exército, eu fiz cursos de sobrevivência na selva, gosto de pescar, gosto de caçar, nada disso. A Márcia nem sabe que era mosquito, Ela morava em São Paulo, num prédio alto, aquela poluição matava tudo, Até chegar no andar dela, nem mosquito tinha. Mas às vezes a gente tem uma visão de que realmente é algo, um monstro. Depois que você vai, eu e Márcia a gente conversa, A idade está chegando, mas o nosso plano é terminar nossos dias lá. A gente não tem nenhum plano de voltar para o Guarujá, voltar para São Paulo ou para outro lugar.
a gente tem pedido ao Senhor que dê saúde e força de terminar nosso tempo ali. E a Márcia, você fala, poxa, a Márcia quando chegou lá, um dia foi ajudar as indígenas a tirar a praga, né, das plantações de mandioca. Você vê quanto ela conhece, né, de selva, de plantação, de agricultura, viu, Cláudio? Ela não fez agronomia igual você. Aí ela estava lá com as indígenas, ajudando, com um ânimo total. Daqui a pouco elas começaram, não, né, na língua Oioi, é furar, furar, furar. Ela falou, escutou, né? Não, não, não. Ela de São Paulo está acostumada, ela ficou de pé e levantou os braços, né? Ficou assim. Aí ela falou, bem, de onde veio essa extraterrestre, né? A Márcia estava tirando todas as mudas de abacaxi da plantação deles. Ela não sabia como que era, né? Ela via o abacaxi cortado, embalado a vácuo, no supermercado lá em São Paulo. Ela via as rodelinhas do abacaxi. Não sabia que aquela coroa do abacaxi, então se você não sabe, aquela coroa do abacaxi é a muda do abacaxi. Algumas pessoas balançaram a cabeça, é isso mesmo, né? Mas eu falei, Márcia, ela chorou muito quando chegou em casa. Ela falou, nossa, eu não dou para essas coisas, tal. Eu não sei nem o que é uma muda de abacaxi. Eu falei, Márcia, tudo o que acontecer vai ser bom. Porque é Deus te capacitando. E é a honra e glória para Ele. Porque nós temos uma visão, às vezes, distorcida. E depois que você vai, minha mãe, quando foi, porque ela achava que a gente ia morrer em pouco tempo. Minha mãe falou, meu filho vai, né? Aqueles livros, né, de missionários que foram e morreram, né? Diz que no coração dela, ela falou, meu filho vai ser flechado, meu filho a canoa vai afundar, vai cair na cachoeira. Aí quando ela foi lá, ela quis ajudar com os cartazes das histórias, das músicas, né? E eu vi que o cartaz começou a dançar, né? E eu falei, nossa, o cartaz está dançando, balançando todo. Eu falei, será que minha mãe está passando mal? Aí eu fui assim, dando uma olhada para trás, ela chorando. Depois ela contou, ela falou assim, eu não sabia que no meio da selva, um povo louvando a Deus, estudando a palavra de Deus, glorificando a Deus. E ela ficou tão emocionada que ela estava segurando o cartaz, mas o choro faz você tremer, né? E ela voltou com outra visão. Então eu queria que você, em poucos minutos, tenha uma ideia, né, dessa realidade, né, da visão que você tem, mas a realidade, né, de um trabalho ali transcultural. Esses dias estive pensando como muitos cristãos têm uma visão parcial do campo missionário. Podemos focar nosso olhar nas diferenças culturais, na barreira da língua, na distância da cidade, sem hospital, sem internet, mas queremos que você enxergue além disso. Precisamos ter olhos que enxergam as oportunidades. Evangelismo, discipulado, batismo, pregação, treinamento de novos líderes, oração, ensino, comemoração, visitas a outras comunidades. A proposta de Deus é enxergarmos além do que simplesmente vemos. Como vou criar filhos num lugar como esse? Eles não terão escola, natação, inglês, amigos. É possível ter tudo isso e muito mais. A convivência intensa da família acaba proporcionando um ambiente favorável para leitura, cultinho e refeições em família. A escola é uma porta de entrada do Evangelho. Os missionários estão fazendo um trabalho incrível, mas precisam de pessoas com formação na área de educação para somar com eles. A escola está pronta, os alunos querem aprender a ler e escrever, e você pode se envolver. Já tem um grupo de cristãos se reunindo. Eles querem saber mais e entender melhor as verdades da palavra de Deus. Os missionários têm se dedicado, mas precisam de ajuda. A igreja está pronta, os cristãos querem aprender
Aitava, Hugi, dia 25 de dezembro. Rio Agranassura 2020, Inamadecona, Jesus Cristo. Akubazama. Temos outras comunidades não alcançadas na região e você pode se envolver. Todo esse trabalho precisa de apoio. É preciso construir, reformar e manter tudo funcionando. Os missionários têm trabalhado incansavelmente, mas precisam de mais ajuda. A oficina está pronta, não falta trabalho, você pode se envolver. Disse Jesus, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali. Pois foi para isso que eu vim. Marcos 1:38. Assim como esta, existem outras comunidades indígenas aguardando que você aceite o vamos de Jesus. Se você enxergou além do que seus olhos veem, entre em contato conosco. A grande necessidade lá no campo missionário, o missionário vem falar que é um motor de polpa, uma canoa, motosserra. A grande necessidade está sentada aqui, são pessoas. A quantidade de portas abertas, as perguntas, agora, com toda a pressão, com tudo isso, as portas sempre estiveram abertas, tem pressão às vezes, mas quem que é o Senhor que abre as portas é o mesmo, desde o princípio. Então nós temos que estar atento, quem é esse Senhor? E quem é esse Deus que nós servimos? E se no nosso coração tem um Deus, e esse Deus ele tem um plano e um método: usar pessoas limitadas como eu, como você, mas o Deus é o Deus Todo-Poderoso que formou o que nós conhecemos com a voz dele, com a sua boca, dando as ordens. É esse Deus que formou essa maravilha, que é o ser humano, a maravilha que é a natureza. Quando você vai em alguns condomínios aqui que são mais altos, você vê o fim de tarde, a gente estava conversando, fazendo uma caminhada, falei, Cláudio, dá uma olhada, essa pintura aqui, é uma pintura a cada dia, que o nosso Criador fez para nós, e Ele é o autor da vida. E eu estava conversando com o Neto, o genro da Marilda, do Cláudio. Ele estava num papo bom lá na casa, daqui a pouco toca o celular, chegou um coração compatível para uma pessoa que estava internada lá em Botucatu, ia ter um transplante do coração. Ele faz parte de uma equipe. Eu queria que você refletisse nisso. Imagine você é o cirurgião que vai abrir uma pessoa, vai tirar um coração doente, e ele falou que os pés dessa pessoa já estavam bem, com uma coloração de que alguém que a circulação está muito ruim. Ele falou o nome da coloração lá, mas como se fosse uma coloração meio arroxeada, que não está chegando o sangue nas extremidades. E eu fiquei imaginando nós pensarmos como que se esse cirurgião-chefe que fez a cirurgia ontem, ele tem uma equipe, eu não sei quantas pessoas, eu creio que deve ser um grupo grande, para que essa cirurgia fosse tão bem sucedida como foi. Nós ficamos orando porque é uma preocupação, se colocar um coração novo de uma pessoa. Mas eu fiquei pensando na velocidade, porque tem tempo para que o coração volte a bater. Parece que no máximo 4 horas desde que tirou de uma pessoa, transportou, a outra já está aberto, coloca ali e começa a ligar tudo, e nessas 4 horas vai dar o choque ali e volta. E ele falou que depois que fez a cirurgia, ele levantou o lençol no pé daquele homem e já estava a coloração diferente nos pés. Ele foi estubado muito rápido, foi um sucesso. Eu não sei quantos já trabalham na construção de um telhado. Você tem todos os materiais aqui, você tem uma equipe que vai ajudar, e você precisa de uma furadeira para furar a telha, e a pessoa te passa um martelo. Fala, não, eu sou da furadeira, por favor. Imagine isso numa cirurgia.
O instrumentador está ali, o médico olhando para ele sabe toda a sequência, né? Estudam, e na hora que ele espera já o equipamento, quando ele vai, não é esse, é tal instrumento. Mas como que é o instrumento? É redondo, é quadrado, é pontudo, tal? Eu não estou achando aqui. Quem sabe às 4 horas, né, terminasse essa cirurgia que aconteceu nessa madrugada de sábado para domingo, que foi um sucesso, não teria sido um sucesso. Eu queria que nós pensássemos hoje nesse Deus que tem um plano desde o início. E quando é bom você entender o plano de Deus, falar assim: Deus, aonde eu faço parte desse plano? Qual é a minha parte? Aí domingo à noite, fica lá 1 hora e pouco sentado. Tá bom, Deus, chega. É isso que Deus quer de vocês? Sim ou não? Não. Ele quer aproveitar onde vocês andam, onde vocês vivem, com quem você cruza. Alguns aqui têm 2 passaportes, né? Já conversei com pessoas que têm passaporte de outro país. Eu, por causa dos meus parentes serem de Portugal, eu tenho cidadania do Brasil, tenho passaporte de Portugal. Mas todos nós temos, se você não tem nenhum parente em qualquer país, nós somos cidadãos do céu. Como que é viver aqui numa outra pátria, mas sendo de outra? Eu não sei se tem algum estrangeiro aqui que vive no Brasil, mas não é do Brasil. Como que é isso? E lá, segundo aos Coríntios 5, se você está com a sua Bíblia, versículos 18 a 20, queria que você sentisse privilegiado de você falando com uma pessoa da palavra de Deus, falando com uma pessoa o que Deus fez por ela, qual que foi o plano de Deus, mandando seu filho ali na cruz, e você falando com essa pessoa, e você fala: poxa, eu sou o alto-falante, o megafone de Deus. Você já sentiu esse privilégio? Você está conversando com alguém, e você fala assim: é isso que Deus quer da minha pessoa. Esse é o plano de Deus. Jesus, ele sabia por que ele veio, qual que era o plano, quando que ele ia morrer, depois de 3 dias. E ele fala, né, no Marcos 1,38, vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. E no final, maravilhoso, foi para isso que eu vim. Esse é o plano que Deus tinha para mim. Eu e o Pai somos um. Então, se você está vivo, para isso que você está vivo, né? Para você proclamar, testemunhar, aproveitar as oportunidades. Tem lugares que você vai que o pastor nunca vai, nenhum, nunca. E você está ali, dia após dia, com uma gama de pessoas sedentas, prontas para escutar tudo sobre Jesus Cristo, como aconteceu com Cornélio e Pedro. Cornélio falou: Pedro, fala tudo o que você tem para nós, prontos ali para escutar. Tudo isso provém de Deus, versículo 18, que nos reconciliou. Eu não entendo essa reconciliação, eu só agradeço. Por que tem tantas pessoas queridas suas e minhas que ainda não foram reconciliadas com Deus? Estão sofrendo a escravidão do pecado, viver nas garras de Satanás, como Paulo falou ali perante o rei Agripa, né? Eu estou aqui para isso, para tirar essas pessoas das garras de Satanás e levar para a família de Deus, por meio de Cristo. Nos reconciliou por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou. Como é bom quando você fala assim: eu confio em você, você é uma pessoa de confiança. A mensagem da reconciliação, portanto somos embaixadores, né? Nossa pátria está no céu, somos representantes, né, desse Deus Todo-Poderoso. Filipenses 3:20. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus, presta atenção, estivesse fazendo o seu apelo por seu intermédio, por nosso intermédio, pelo meu intermédio.
por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Eu queria que se você dormisse hoje refletindo sobre isso. Cada pessoa que você senta e você explana para ele quem é esse Deus Todo-Poderoso, essa quebra de relacionamento, a solução que Ele mandou para nós, que é Jesus Cristo, e faz o apelo. Você tem uma escolha: rejeitar ou aceitar, confessar com a sua boca e crer no seu coração, ou continuar a trilhar, infelizmente, uma vida aparentemente boa, mas nós sabemos que não tem nada de boa, principalmente o final e o atual também. Então esse Deus, nós temos que tomar cuidado, porque nós somos fabricantes de Deus, e como é difícil quando você tem outros deuses, você fala: esse é o meu Deus. Os achômetros. Eu estava falando para a turma da EBD hoje, essa realidade, né, do tamanho do seu Deus. E um menino perguntou para o pai: pai, qual é o tamanho de Deus? Eu falei no culto de manhã ou só falei na EBD? Na EBD. O menino falou: pai, qual é o tamanho de Deus? O pai olhou no céu e viu aquele rastro branco, um jato passando. Falou: filho, que tamanho é aquele avião lá em cima? O filhinho olhou: pai, é muito pequenininho. Pai, passou uns dias, ele foi no aeroporto, naquela grade, tinha um jato lá de 300 e tantos passageiros, enorme. E ele perguntou: filhinho, qual o tamanho desse avião? Pai, é muito grande, é enorme. Filho, Deus é assim: quanto mais distante você se afasta de Deus, Ele vai ficando pequeno, a tua fé vai ficando pequena. Os desafios que são lançados aqui a cada domingo, a cada EBD, a cada reunião de oração, são desafios. Mas quando você se aproxima desse Deus, é um Deus poderoso, é um Deus grande, é um Deus que você quer servir, é um Deus que você quer temer. E é interessante que o início, do plano de Deus é de povoar a terra. Gênesis 1, 28, Deus abençoou, Adão e Eva: sejam férteis, multipliquem-se. Foi a ordem. Mas não só para ter pessoas na face da terra. No Salmo 101, aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, celebrai todos os habitantes da terra. Salmo 66, de 1 a 3, tem a mesma ideia. Aclame a Deus, povos da terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-te gloriosamente. Então, esse Deus, tem um alvo: a terra cheia de adoradores. Mas para ter adoradores, nós temos que entender qual que é a missão da Igreja Presbiteriana Independente de Marília. A missão da igreja é fazer discípulos de quem? De Jesus Cristo. Que amem quem? A Deus. Amem as pessoas para a glória de Deus. Você resolveu o alvo que Deus tem. E esse Deus Todo-Poderoso. Só que infelizmente, Deus tem seus alvos, seus planos, mas tem a vontade humana. E parece que Gênesis 6:5 saiu ontem, foi escrito: o Senhor viu que a perversidade do homem, Gênesis 6:5, tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Parece notícia do jornal ontem. Agora, a boa notícia que Deus está falando para vocês: existem pessoas que estão tendo vidas que não valem a pena. Nós até nos sentimos bonzinhos quando começamos a ler as notícias, nos comparamos, mas se comparem com Jesus Cristo, para ver o quanto nós estamos aquém. A boa notícia é que tem pessoas, eu espero que todos aqui estejam preocupados em estarem levantando a bandeira de Jesus Cristo bem alto.
independente desse mundo tenebroso. O que é certo, mesmo que ninguém faça. O que é errado, mesmo que todos façam. Então nós temos que estar atentos a essa enxurrada, e às vezes entrando dentro do nosso meio da igreja. Essa maldade, perversidade, coisas que falam assim: eu não acredito que aquela pessoa aí na igreja tal estava fazendo isso. Não é só notícia lá de fora, às vezes está acontecendo notícias aqui dentro, no nosso meio. Pessoas que não estão preocupadas de levantar a bandeira de Jesus Cristo. Eu gosto da ideia de que Deus tem um plano para você, Ele fala ao seu coração, você tem pessoas que você pode ser usado, você tem possibilidades, oportunidades, e para o ônibus ali na frente da igreja, abre a porta e Jesus fala: entra, vamos, eu tenho um plano para você, lá na frente. Eu não gostei da cor do ônibus, é amarelo, eu queria que o ônibus fosse azul, vou no próximo. Outra pessoa vai entrar e vai aproveitar a oportunidade de ser usada por Deus. Deus faz isso com você a cada instante, mostrando oportunidades. Às vezes a gente deixa: eu vou tentar depois, agora eu não tenho tempo, agora eu tenho que fazer isso para a minha pessoa, depois eu vou fazer para Deus. Deus está abrindo a porta e chamando você para um plano que Ele tem, para o alcance de pessoas. E é interessante que Gênesis 6:8, desses que levantam a bandeira de Jesus Cristo, Noé achou graça diante do Senhor. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, e coloca o seu nome aí: Noé andava com Deus. Com quem você tem andado? Às vezes nem são pessoas, mas com toda essa fase digital, com quem tem andado os seus filhos dentro do seu lar? Com quem tem andado a sua esposa, o seu marido, na frente de uma tela? Poucos anos atrás, 3 casais lá onde a gente mora, de igrejas, 3 moças decidiram ir embora porque conheceram alguém, andava com alguém na forma digital, e decidiram andar na forma real. Deixaram seus lares, seus filhos, e vieram para outra região do Brasil, atrás de uma pessoa que nunca tinha visto. Parece uma loucura, mas são pessoas que não querem andar com Deus, e estão caindo nesse engano. E é interessante que Deus dá um projeto para Noé. Eu não sei quantos projetos Deus já falou para você, mas um projeto de perseverança. Uma semana, vamos orar uma semana, vamos ler a Bíblia em um ano. Nossa, um projetinho de 120 anos, mais ou menos, tá bom, Guto? Pensou um projeto para você de 120 anos? Mas um projeto totalmente doido. Onde ele morava, Noé estava a 112 quilômetros do rio Eufrates, que é um rio que não dá para colocar um navio de 150 metros por 25 de largura por 15 de altura, que é a arca, que Deus mandou Noé construir. Não tinha estaleiro, ainda não tinha universidade lá de engenharia naval, e Deus falou: Noé, eu quero que você construa um transatlântico, um grande navio, eu tenho um projeto. Imagine você construindo um navio. Até hoje, nos nossos dias, não existe uma transportadora que leve um navio para qualquer lugar. Os navios são construídos na beira do mar, na beira da água. Lá em Santos tem lugares lá que, quando acaba a construção, o navio escorrega e já entra no mar. Imagine quantas pessoas passaram ali na frente e falaram: não é? Você é doido, rapaz? Quantas pessoas já fez isso para você, quando você tem um projeto de agradar a Deus? Quantas pessoas tentam te desanimar quando tem um projeto que você sabe que é de Deus, um projeto da igreja, um desafio da palavra de Deus, e pessoas chegam: eu já tentei fazer isso, não vai dar em nada, está animadinho, mas você vai esfriar também como eu. Lembre de Noé, lembre da perseverança.
E é interessante que tudo tem um tempo. E as pessoas que eu e você estamos evangelizando, testemunhando, nós não sabemos se vai ter o amanhã. E a palavra de Deus em Gênesis 7,16 fala: o Senhor fechou a porta após ele. Não foi no tempo de Noé, na vontade de Noé, dos seus filhos, foi o tempo de Deus. Então nós estamos num tempo agora da possibilidade, de testemunharmos com abundância, para a gente ter a alegria de ver mais e mais pessoas tendo esse privilégio de você estar aqui, escutando um desafio da palavra de Deus e falar: amanhã eu vou fazer isso, Senhor. E você lembra da sua vida antes, e a sua vida agora de luta, de trabalho, de estudos, de cuidar do lar, dos filhos, dos netos, mas agora com a ajuda sobrenatural, de Deus, do Espírito Santo, de Jesus Cristo. E é interessante que quando começou aquelas gotas cair, daqui a pouco o raio, e Deus falou que nunca mais ia inundar tudo, mas em alguns lugares está dando umas enxurradas assim, e uma quantidade de água. E infelizmente às vezes tem pessoas que perdem a vida, perdem casas, perdem tudo, por causa da quantidade de água. E 40 dias, 40 noites choveu. Imagine a alegria de Noé e sua família quando começou a balançar, o primeiro balanço do barco, e 1 ano e 17 dias eles ficaram ali dentro daquele barco. Agora eu gosto muito do desafio, de Gênesis 8, porque no versículo 4 fala que a arca repousou sobre Ararat, e no versículo 20 Noé ofereceu holocaustos sobre o altar. E no versículo 21 eu queria que nós trouxéssemos para o nosso coração: a cada dia o Senhor aspirou o suave cheiro da oferta de Noé, que ele tinha feito ali sobre o altar. Você tem o seu dia de trabalho, o seu dia de atividades, de conversas, de coisas que você faz. Você fizesse a cada dia uma retrospectiva, para você avaliar a tua vida, e você lá no teu cantinho, orando à noite, fala: Deus, como é que está o aroma do meu dia? Está chegando um aroma suave nas suas narinas? E nós sabemos quando o aroma fica com um cheiro ruim e quando é um aroma agradável a Deus. Aquele que me ama obedece a minha palavra. Quem obedece a minha palavra, esse me ama. 3 vezes em João 14 Jesus repete o amor obediente. Quem ama é porque obedece a Jesus Cristo. Como que está a nossa obediência? Como que está a nossa perseverança na obediência? Eu creio que ninguém aqui vai viver 120 anos para ter um projeto desse tamanho de tempo. Mas quantos projetos Deus tem dado para você, para muitas pessoas, para mim, que o tempo passa e às vezes a perseverança, o desânimo, as dificuldades vêm e a gente esfria, tenta ir para outra direção e não naquele alvo que Deus tinha falado, confirmado na palavra, confirmado com pessoas que desafiam a tua vida. E é interessante que lá no começo, para Adão e Eva, qual foi o desafio? E Gênesis 9:1, o desafio é igual para Noé e seus filhos. Abençoou seus filhos, dizendo: Noé e seus filhos sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Então Deus tem um plano, mas sempre vem a vontade humana, que eu queria que eu e você saíssemos daqui e falar: poxa, chega de brigar com Deus, chega de tentar achar que eu posso fazer de uma forma diferente do plano de Deus para a minha vida, para a vida de Marília, para a vida da igreja IPI de Marília.
E é interessante que a ordem é clara, o mandamento é claro, e Gênesis 11, de 1 a 4, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Qual que foi a ordem? Você lembra? Espalhar. Se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem, usando tijolos no lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Presta atenção no final. Que coisa triste, às vezes o nosso coração ventila essas ideias. Assim o nosso nome será famoso, e não seremos espalhados sobre a face da terra. Um só Deus, que Ele quer ser glorificado. Ele não divide a glória com ninguém. Você pensar que seu nome é grande, cuidado. Os planos de Deus não são frustrados, os nossos a cada dia. E como é bom, né? Que Deus frustra os nossos planos. O nome dele grande, o nosso pequeno, né? Cuidado quando a gente luta, né, com a nossa imagem. E como o mundo faz isso com você? Há poucos anos o Facebook, você tinha amigos do Facebook. Agora no Instagram você tem os meus seguidores. Eu tenho seguidores. Quantos você tem? Tenho 500. Ah, você tem 490? O mundo faz isso com você. Você é importante. Você tem seguidores. Você tem milhares. E tem pessoas que lutam por isso, né? Não é errado você ter amigos, ter seguidores, você usar a tecnologia, mas cuidado para a gente não entrar nessa situação de alguma coisinha que Deus permite em nossa vida, falar igual a formiga ou o elefante, né? E a formiga em cima do elefante correndo, e aquela poeira lá atrás, e a formiga olha para trás e olha, elefante, a poeira que nós estamos deixando para trás. Esses somos nós, o nosso Deus. Acontecem as coisas na nossa vida e nós olhamos, olha Deus, olha o que nós estamos deixando para trás, olha a poeira. Nós conhecemos a história, né, de Deus confundindo a língua, desceu, né, Jesus ali, a presença dele, e o Senhor dispersou dali, confundiu a língua, e infelizmente hoje nós temos 6.200 línguas no mundo. Você que já estudou outra língua ou várias, sabe a luta que é de aprender uma nova língua. Podia ser uma maravilha, né? Só uma até hoje. O pecado acaba contribuindo, né? Mais uma vez, levantar a bandeira. Gênesis 12, você conhece a história de Abraão? Sai da tua terra, dos seus parentes, vá à terra que eu lhe mostrarei. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Deus dá uma ordem, Abraão obedece. E nós, quando lemos o livro de Hebreus, de entender como que Abraão, né, saiu da terra dele, uma vida estabilizada, por obediência a Deus. Hebreus 11:8 fala que Abraão, quando chamado, obedeceu. Então ele tinha ouvidos que escutava Deus. Quando Deus falou com ele, nós temos facilidade de escutar tantas coisas e não escutar Deus. Nós queremos escutar tantas notícias durante a semana, e às vezes quando o pastor pergunta: como foi a devocional no seu lar essa semana? Ah, pastor, você não sabe da nossa vida como é corrida, não deu tempo. Como está o cultinho? Como está a leitura da Bíblia em um ano? Como está a decorar versículos na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa? Eu e a Márcia, por causa do alemão, né, do Alzheimer, a gente decora assim um livro da Bíblia. Nós estamos em Judas, que é um livro pequeno, mas são versículos grandes. É uma luta você não só decorar, mas memorizar. Passar um tempo você ainda está com os versículos. Mas como faz bem para nós. A gente conversa,
a gente desafia um outro, tem assuntos sobre aquele livro, como está sendo bom para a nossa vida estudar Judas e decorar Judas. Alguns lembram que quando a classe da escola dominical vinha à frente, você respondia com versículos decorados. O culto lá em Mapoera começava às 7 da manhã e até às 2 da tarde. Foi um líder de uma denominação e falou: você tem que mudar isso, está errado. Como pode um culto das 7 às 2 da tarde? Falei: por mim vai até às 6. Mas como demora tanto um culto assim, Sérgio? Tem louvor, tem palavra, mas tem algo que eu queria deixar para vocês, para a sua família, para os seus filhos. E um homem lá, estava lá sentado, ninguém usa relógio, não tinha programa de culto. Hoje, até meia-noite, você falou, né, Guto? Até meia-noite? Sérgio, a minha família decorou versículos. Pode falar lá na frente no microfone, porque eram 1.500 pessoas sentadas. Falei: pode. Aí vinham os filhos. Só que lá em média eram 12, 13 filhos cada família. Eu entrava naquela fileira, o primeiro, o maiorzinho, decorava 5, 6 versículos. Aí o outro 3, tal, até o pequenininho, só 1. Aí nesse inteirinho que estava apresentando uma família, vinha outra família e falou: mas a nossa família também decorou, pode? Falei: o que você acha que eu respondia? Sim. E ia. E o relógio? Você não está olhando para o relógio, né? A gente nem usava o relógio lá. E tinha dia que era 2, 2:30 da tarde. Agora o Sérgio vai pregar, o outro líder que eu estava treinando pregava, e o culto ia embora. Hoje em dia passa 5 minutos do horário, nem sei que horário que acaba aqui. Mas de manhã falaram: eu atrasei 3 minutos de manhã. Agora eu não sei quanto que vai atrasar aqui, ou não vai atrasar. Vamos lá. Abraão ouvia Deus. Hebreus fala: quando chamado, obedeceu. Depois o versículo 9 fala que Abraão peregrinou, né, na terra da promessa. Então, além de ouvidos, o pé que obedecia. Nós lemos com o Guto hoje os pés. Nós podemos ser feio para chuchu, mas podemos ter pés lindão, aquele que proclama a boa nova. Você leu hoje 52:7. E no versículo 10, a gente está com o olho muito voltado para nossas problemáticas, né? E Abraão obedecia porque os seus olhos, estava aguardando a cidade que tem os fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Então ele estava aguardando a morada eterna, aguardando a vida eterna. Ele estava já curtindo a sua morada celestial. A nossa morada aqui tem vazamento, a madeira, o sol estraga. A nossa morada tem, né? Você que fez uma casa, passa 5, 6 anos, que começa a dar problema. E eu não sei, eu me identifico com Moisés. Quando ele foi chamado, quem sou eu? Êxodo 3 conta a história ali quando Moisés. Aí Deus fala: eu vou ser contigo, né? E nós sabemos que diz, Deus está do nosso lado o tempo todo. O que eu vou dizer para aquelas pessoas lá, quando foi convidado para libertar o povo do Egito? Eles não crerão. Quantos de vocês, quando vai falar de Jesus para uma pessoa, fala isso para Deus? Deus, aquela pessoa não tem cara que vai aceitar Jesus. Não, ninguém tem cara que vai aceitar ou não. É Deus que vai tocar. Tem os improváveis. Eu nunca fui eloquente. Você se sentiu assim? Eu me sinto. Eu serei com a tua boca. Esse foi o meu número 1 quando me chamaram para ser missionário. Envia outro menos a mim. E é interessante quando Moisés tira o povo ali, tem todas as pragas, né? Esse plano de Deus manter Moisés de pé, e ele fala isso para ele, né? Ele falou, em Êxodo 9:16: mas eu o mantive de pé exatamente com este propósito. Esse é o plano de Deus, mostrar-lhes o meu poder e fazer o meu nome, que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Deus tem um plano
para solucionar o problema das drogas de Marília. Eu não conheço Marília, eu não sei quantos drogados tem em Marília, mas tem drogados. Tem ou não tem? A solução é a polícia militar de Marília para solucionar as drogas de Marília? Não vai solucionar. É o prefeito, que eu não sei se é prefeito, é moço, é rapaz, é homem ou mulher? Homem. A solução está nas mãos do prefeito de Marília, na mão do governador lá do Tarcísio, do presidente. Mas eu queria deixar esse desafio. A solução para as drogas, para tudo o que acontece de ruim nessa cidade. Você às vezes tem medo de sair à noite em alguns lugares de Marília. Tem violência. Eu não conheço, mas tem. Tem ou não tem? Tem. E a solução está aqui. Nós entendermos qual que é o plano de ação de Deus, esse alvo que Ele tem de alcançar as pessoas, esse método de usar você tão limitado, tão pecador. E tem pessoas que olham para mim: Sérgio, eu conheço o teu passado. Eu falei: eu também, e Deus também. E agora você é missionário? Eu falei: meu passado foi todo lavado e limpo pelo sangue de Jesus. Perante Jesus eu estou limpo. Meu passado é feio, mas eu quero resgatar pessoas que estão com um passado e um presente ainda muito feio. Mas nós queremos ser usados por Deus para que essa pessoa possa ter um futuro diferente, como você tem, como eu tenho. Um futuro que vale a pena, um futuro que traz alegria. Se Deus falar para você: eu quero te usar. Eu queria ficar o resto da vida lá na ilha de Santo Amaro, na Pérola do Atlântico, no Guarujá. Eu acordava às 5 da manhã, quando o sol nascia eu já estava pegando onda, todo dia. Enquanto eu morei no Guarujá, eu clareava o dia, eu estava dentro do mar surfando. Eu gosto de surfar, gostava de surfar, mas Deus falou: eu quero te usar. E muitas pessoas apostaram: mas você vai voltar muito rápido. Fazem 37 anos, para a honra e glória do Senhor. Deus tem dado muita alegria para nós de ver quantos ali no norte do Brasil estão sendo alcançados através da pregação da palavra. Há poucas semanas, terminando um culto, eu recebi um bilhete. Nunca tinha acontecido comigo. Não sei se já aconteceu com o Guto, o Juba. Lá no bilhete: eu participei do curso que você está dando modular, assisti todas as aulas, e eu entendi o que Jesus fez por mim. E eu queria ir na frente agora que você orasse comigo, que eu quero hoje entregar minha vida para Jesus. Mas você volta, parece que o carro é aqueles carro de Papai Noel, que voa assim. Você volta cansado depois de dar 19 horas de aula, dormir numa situação que não é tão confortável, um calor lá de quase 40 graus, mas você fala: obrigado, Senhor. Obrigado que a pessoa entendeu a palavra de Deus, entendeu o que Jesus fez por ele. E nesse mesmo dia, daqui a pouco, chamei os líderes ali, oraram por esse homem, ele orou, entregou a vida para Jesus, os parentes ficaram felizes, a esposa dele sabia que ele vinha na igreja, mas não era crente. E daqui a pouco vem um outro bilhete, nunca tinha visto isso. Daqui a pouco vem um menino de 9 anos chorando. Daí eu falei, e ele escreveu: eu quero aceitar Jesus. E ele chorando falou assim: eu estou cansado da minha vida de pecado. 9 anos de idade. Era o filho do líder lá da igreja. Fez o curso, estudou sobre missões e evangelismo, e entendeu o que Deus fez através de Jesus Cristo na vida daquele menino. E Deus quer fazer isso com você. Eu queria que você entendesse, esse plano de Deus. Quem sabe está pedindo, um equipamento, você está pronto, na hora certa, como aconteceu com o Neto, na cirurgia de um transplante de coração essa madrugada. O homem está bem, falei com ele agora há pouco. O Neto falou: o homem está super bem. E nós queremos ver pessoas bem, e essas pessoas vão estar bem quando elas forem reconciliadas com Jesus Cristo. E você, o megafone de Deus, reconcilie-se com Deus. Feche seus olhos. Eu não conheço a tua história, eu não sei
ore ao Senhor. E eu queria que você fizesse a primeira oração, que você colocasse a pessoa que é número 1 na sua vida para aceitar Jesus, quem sabe essa semana ainda. Pode ser alguém da sua casa, um vizinho, alguma pessoa onde você trabalha. Ore agora, fale o nome dessa pessoa, feche seus olhos, ore por ela. Fala: Senhor, usa a minha vida para que essa pessoa possa aceitar Jesus ainda essa semana. Me dê estratégias, me dê ideias criativas. Tira do meu comodismo, me incomoda, Senhor, para que eu vá na direção dessa pessoa mais uma vez e fale do teu amor para ela. Ore por essa pessoa, clame por ela, fale o nome dela para Jesus Cristo. Jesus, eu gostaria que essa pessoa fosse meu vizinho no céu. Eu gostaria que ele tivesse a alegria de vir à igreja comigo. Usa a minha vida, Senhor. Queria também fazer um desafio. Se você já teve algum chamado missionário, se você já foi tocado por Deus e um dia sair daqui de Marília e fazer algum trabalho na obra missionária, eu queria que você orasse por isso. Falou: Deus, o Senhor já falou comigo um dia e eu tenho protelado, eu tenho deixado para depois, mas eu quero mais uma vez falar: eis-me aqui, usa a minha vida, usa a minha família. Eu queria você que é pai, você que é avô, você orasse pelos seus filhos, entregando os seus filhos para que Deus pudesse usar totalmente a vida deles nessa obra de encher a terra, povoar a terra com adoradores que glorifiquem o nome de Deus. De olhos fechados, eu queria perguntar para você: tem alguém está falando para Deus: Deus, se for da tua vontade, eu estou pronto para começar a te obedecer nesse rumo de ir no lugar que o Senhor gostaria que eu fosse? Tem alguém aqui que gostaria de falar: Deus, levante sua mão e fala: Deus, eu estou aqui, pode usar a minha vida. Tem alguém que já pensou sobre missões, já orou, e hoje Deus está falando com você: gostaria de usar mais você? Tem alguém que gostaria de falar: Deus, a minha vida está aqui, amém? Pode abaixar sua mão. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Mais alguém? Amém, Jesus. Amém, Senhor. O Senhor está vendo esses corações, o Senhor vê o coração. O Senhor vai honrar essas vidas que estão levantando as mãos, estão falando para o Senhor: usa a minha vida, Senhor, poderosamente. Que Marília seja transformada através do sangue de Jesus, lavando os pecados dessas pessoas que estão escravas, tendo umas vidas tão sem sentido, sem futuro. E nós sabemos que o Senhor tem um futuro para elas, uma morada eterna. Eu te peço, Senhor, use cada um, esses nomes que foram orados aqui, Senhor, que possam serem alcançados pelo Senhor em um período breve de tempo, para termos alegria de ver o testemunho de pessoas chegando aqui com que foram alcançados e são novos membros da família de Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite, que nós possamos deitar em nosso lar e o Senhor aspire o suave cheiro da vida de cada um aqui, Senhor, uma vida dedicada ao Senhor. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar a Márcia também, aqui à frente. Irmãos, vamos ficar em pé. Nós queremos primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de receber vocês conosco nesse final de semana, né? O pessoal de manhã foi muito abençoado com a mensagem também, hoje também. Ok, tá. Na saída depois vocês têm esse marco para vocês orarem por eles, né? O marca-página aqui. E como ele falou, a foto mudou, mas a voz é a mesma. Enfim, irmãos, obrigado pelo carinho de vocês. Que Deus dê
muitos anos de vida para vocês, junto com os filhos de vocês, que são heranças do Senhor. Continuem sendo referência, instrumentos na mão de Deus, né? Vocês têm experiências assim que só é para vocês. Só é para vocês, que vocês sabem que é só para vocês. Porque a gente tem experiência em casa que é só para nós. A edificação de vocês como família, para fortalecer vocês. E se Deus pedir para falar, vocês vão falar um dia. Entende isso? Mas que vocês continuem sendo inspiração para muita gente. Deus abençoe vocês grandemente mesmo. Que vocês voltem aqui depois de alguns anos também, para falar mais experiências que vocês têm tido com Deus. E para mudar a foto novamente, mais velhinha ainda. Irmãos, vamos estender nossas mãos aqui. Eles estão indo embora. Isso, amanhã de manhã nós vamos orar por eles e nós louvamos a Deus por esse culto. Amém? Pai bendito, obrigado por este casal que há alguns anos atrás, Pai, entendeu o chamado, ouviu a voz do Senhor e decidiu pela fé se submeter a esse chamado. E Deus, como eles falaram aqui, eles não pensam em voltar para a casa deles, para o Guarujá. Eles vão permanecer lá com o povo que o Senhor destinou e permanecer com eles até a segunda chamada, até o segundo passo, se assim for da tua vontade. Enquanto isso, eles estão ali obedecendo, somente obedecendo, por causa de pessoas que o Senhor ama. Obrigado, Deus, porque este casal mostra para nós que é possível ser obediente, é possível ver um casal obediente que te serve, Deus. Por isso, Deus, obrigado pela vida deles, que o Senhor continue realmente fazendo com que eles avancem, tenham projetos, pessoas se convertam. Nós queremos ser uma igreja que esteja com eles em oração, financiando isso também. E Pai, que hoje aqui também, de alguma forma, o Senhor despertou outras pessoas. Alguma coisa vai acontecer, porque a Tua palavra não volta vazia. A Tua palavra não volta vazia. Então, Deus, que o Senhor levante homens aqui, casais, famílias inteiras, para Te servir exclusivamente, Deus. Obrigado por este culto, pelos cânticos, pelas orações, intercessões, os testemunhos, Pai, a ceia do Senhor. Obrigado porque fomos alimentados espiritualmente também hoje. E recebe a glória deste culto. E Pai, nós pedimos que o Senhor leve este casal, do mesmo jeito que o Senhor os trouxe para cá, em paz. Leve-os em paz, em nome do Senhor Jesus. Cubra eles com Teu sangue. Dê ordem aos Teus anjos a respeito deles, guardando a saída deles e a entrada deles desde agora e para sempre, Pai. Povo de Deus, receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus aí.